Olá, graça e paz, seja com o espírito de todos. Hoje a gente está fazendo um videozinho motivado por uma amiga nossa, uma querida amiga nossa, que está se convertendo verdadeiramente em todo o entendimento. Mas como todas as pessoas que estão se chegando firmemente a Cristo, elas têm algumas dificuldades, é natural isso. Todos nós tivemos essas dificuldades, tá, amiga e amigos? Todas as pessoas têm essa dificuldade. E ela me pergunta, poxa, por que você não prega a graça pela Bíblia? Achei interessante a pergunta. A gente pode pregar por qualquer caminho. Mas o caminho que se prega a Bíblia é o caminho da religião, não é o meu. Eu sigo o caminho de Cristo, eu não sigo o caminho da religião. Então eu não uso a Bíblia, porque a Bíblia foi colocada dentro de cada Cristo, de cada cristão. Cada um de nós que recebe o Espírito de Cristo, recebe o entendimento da graça dentro de si. Bom, então vamos olhar o que é graça. A primeira coisa que a gente tem que observar é que graça, segundo o dicionário, significa um favor imerecido. Veja bem, favor imerecido. Quando a lei veio para os judeus, na época dos judeus, que é uma época que já passou, já acabou, a época da lei já acabou, vivemos a graça hoje, entendam bem isso, gravem o que eu estou dizendo, nós vivemos a graça, porque a lei acabou. A lei acabou no madeiro. Na cruz do Calvário acabou a lei. E ali começa a graça. Para aquele que nele crê. Nele quem? No Cristo. No livro de Hebreus diz assim, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Isso é Deus falando. E ele está falando de quem? Do Cristo. Hoje eu te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, percebe? Cristo é o primogênito. Nós agora somos de uma segunda geração. Somos irmãos de Cristo, somos gêmeos de Cristo. Porque somos gêmeos por quê? Porque somos a sua imagem e a sua semelhança. Por isso gêmeos. Para que todos os anjos o adorem. E quanto aos anjos diz, o que os seus anjos faz vento, e dos seus ministros labaredas de fogo. As labaredas de fogo vêm da boca de cada Cristo que prega. Porque a palavra tem que queimar feito fogo. A palavra também serve para purificação. E a purificação vem pelo fogo. A água lava. O Espírito de Cristo santifica. E o fogo purifica. Então fomos lavados, justificados e agora purificados. Percebe? Esse é o entendimento da graça de Cristo. É preciso um novo nascimento, por quê? Porque o antigo nascimento do homem no Éden, Cristo andava ali na viração do tempo com a criatura, que era Adão. Adão foi gerado de Cristo. Cristo gerou Adão. Então, ele vivia em intimidade com a árvore da vida. A árvore da vida é Cristo. Ele é que gera a vida. Quando o homem não quis ouvir mais a Cristo, ele morreu. Ele morreu porque não ouvir é a morte para o homem. Cristo ficou morto, foi o único que morreu, e morreu durante 3 dias na cruz, para nos fazer um favor que a gente não merece. Por quê? Porque diz a palavra, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está falando que eu não falo das Escrituras? Eu falo das Escrituras. As Escrituras atestam de Cristo. E Cristo atesta das Escrituras. Então, o que está dentro de nós é exatamente
um entendimento um pouco maior do que o entendimento que está na Escritura, apenas. Porque a Escritura foram alguns cristos que falaram, e hoje outros cristos falam. Você pode ser um Cristo falante, Doravan. Tem vários aí que a gente conhece, no YouTube, na internet, tem vários falando. Então, quando a gente chega à graça, é porque a gente creu no quê? No perdão, que é a graça imerecida. O perdão de Deus, que foi a morte remidora de Cristo no nosso lugar, isso gerou o perdão. Porque ele era o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E você acha que ele faz obra incompleta? Ele é mentiroso. Ele disse que ia fazer, e fez. Então a obra quem fez foi Cristo. Você não faz obra, querido. Você dá testemunho da obra que ele fez em você. Perceba, ele é o primogênito, disse eu. E agora nós somos consequências dele. Nós somos Cristos, a imagem e a semelhança dele. Então nós somos uma segunda geração de Cristos. Nós nascemos da graça. Nós somos herdeiros da graça e co-herdeiros com Cristo. Percebeu? Esse é o entendimento. Esse é o 7º princípio de Deus. A ordem que emana de Deus e por ele é exercida, o amor. Eu repito sempre que é para as pessoas fixarem isso na sua cabeça. Porque se eu não repetir, a pessoa lê a Bíblia 700 vezes e não consegue gravar. Então, como é que vai conseguir gravar alguma coisa? Não é? Então, a gente diz o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Então, o amor é fundamental. Mas depois tem a justiça. Amai-vos como eu vos amei. Se a gente ama o nosso semelhante como ele nos amou, a gente está fazendo justiça ao nosso semelhante. E fazendo com isso justiça a nós mesmos. Esse é o 3º princípio. O 4º é a escolha. Escolher Deus. Se você escolhe Deus, você ganha o 5º, que é ser um com ele. Quando você é batizado no Espírito Santo, a palavra entra em você. Quando a palavra entra, esse é o batismo do Espírito Santo, é a palavra. É uma manifestação, fica se tremendo no poder. Não é nada disso não, irmão. Batismo do Espírito Santo é o batismo na palavra. É o batismo na morte do Cordeiro, que veio tirar o pecado do mundo. Nessa hora que você recebe o Espírito Santo, você recebe o Espírito de Cristo. Você passou a ser santo. Porque o seu Espírito passou a ser santo. Compreendeu? É simples assim. Não tem dificuldades no entendimento. É porque o homem fica querendo elocubrar segundo aquilo que ele aprendeu na religião. E é preciso esquecer essas coisas. Senão você não nasce de novo. Eu não disse que eu tinha que esquecer tudo no vídeo passado, que eu tive que abandonar todo o meu entendimento. Eu estudei 16 anos de teologia, gente. Teologia sistemática, mestrado, doutorado, pós-doutorado, psicologia pastoral, 16 anos. Para nada. Só para alguma coisa a nível material. Só a nível secular. Mas nada espiritual. Foi preciso eu nascer de novo para que eu viesse a entender um pouco mais da Escritura. E quando você come o cordeiro todo, você recebeu a palavra, não recebeu? Você comeu o cordeiro todo. Aí você tem que digerir o cordeiro, também já falei disso. Você vai digerindo o cordeiro lentamente. E essa digestão do cordeiro é o entendimento, é o vinho novo que está sendo descido. Vinho novo da graça maravilhosa. Percebe? A graça é o perdão de Deus para você. Agora, se você continua no caminho de Caim, dizendo que você é pecador e carente da glória de Deus, então, querido, você está no caminho errado. Você jamais vai chegar a Cristo. Porque ele é o único caminho. É a única verdade para a vida eterna. Perceba, quem está em Cristo já tem a vida eterna. Já está arrebatado no Espírito. O arrebatamento é quando ele te leva para o deserto para te ensinar. Não é um negócio físico que você é levado para cima, vai para as alturas. Não é nada disso. Isso é tudo conversinha de religioso. Isso não tem nada a ver, não, amado. Arrebatamento é de sentidos. Quando você é transportado para um lugar diferente de onde você está. Você fisicamente está aqui, mas espiritualmente você já está lá.
Você já está no jardim secreto da adoração, debaixo das asas do Onipotente. Está lembrada da passagem bíblica? Debaixo das asas na concha da mão do Senhor. Olha, que lindo. É assim mesmo que ele faz com você. Mas é preciso que você o busque com entendimento. Que você creia que ele deu a sua vida, que ele mandou, ele mesmo, o próprio Deus, se fez carne, se fez filho, veio aqui para nos trazer a vida. Porque ele é a árvore da vida. Então ele veio trazer a vida para um mundo de mortos. Por que mundo de mortos? Porque todos nós, quando nascemos do papai e da mamãe, trouxemos a semente do Adão pecador, que é a árvore do mal. E aí você fica a vida inteira, mesmo sendo já um Cristo, você fica combatendo o bom combate. Isso é combater o bom combate. É essa luta, porque continuamos carnais, percebe? Continuamos humanos. Mas o nosso espírito já é santo. Então a gente tem domínio das nossas atitudes, até certo ponto. E aí você freia. Percebe? Antes você não consegue. Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que não quero, esse eu faço. O que prova o descontrole do homem. Até se chegar a Cristo. Até entrar na área espiritual. Até ser batizado verdadeiramente com o Espírito Santo. Aí ele começa a ter um certo controle da vida. Mas a natureza dele continua com aquela natureza dual. A área do Caim e a área do Abel. Abel deu o cordeiro e Caim ficou com o fruto da terra. O fruto da terra é o fruto do seu coração. No princípio, Deus fez o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Compreende o que está escrito ali? Isso é profético, não tem nada a ver com uma leitura simples, não. O Gênesis é altamente profundo. Quando a gente fala do Gênesis, está falando de uma coisa tremenda. Até que disse Deus, haja luz. Quando ele disse o haja luz, já foi muito tempo depois. Numa outra situação. Na mesma eternidade, mas bem lá adiante. Quando houve luz, foi quando Cristo chegou na Terra. Cristo chegou na Terra e ele disse, haja luz. Porque Cristo era a luz do mundo. Antes não tinha luz no mundo. A luz foi apagada. Percebe? Esse é o entendimento. Não é difícil entender, mas é preciso estar no espírito. Senão isso não brota de dentro para fora. O entendimento e a conversão vem de dentro para fora. Já expliquei isso ontem. Não é de qualquer jeito. Então você recebe a graça porque o perdão de Deus veio para você. Você creu no perdão, creu que você foi justificado do pecado pela morte remidora do Cristo. Cristo morreu no teu lugar. Quando você entende que você morreu com Cristo, não, então eu tenho que morrer. Porque para mim ter a vida eterna, eu preciso morrer. Vivo não herda a vida eterna, então eu preciso morrer. Como é que eu faço a morte? A morte é aqui. Eu vou para a cruz com Cristo. É aqui. É na mentalidade. A guerra da gente é nas mentalidades. Você não tem que se matar por causa de Cristo, não, gente. Ele é que deu a sua vida por você. Aí você morre a morte do entendimento de que você morreu a morte com ele e já está nascido na vida eterna. Percebeu que é mental? E aí você crê nisso. Quando você crê nisso, você é batizado. Aquele que crê imediatamente é batizado. E não tem fenomênica, não tem tremedeira, não tem balabalá, não tem nada disso não, irmão. É simples assim. É rápido. Você engole o cordeiro todo. Ele desce, puf, aí está aqui dentro. Cristo foi gerado em você, mas ele é pequenininho, percebe? Aí ele tem que se alimentar numa mesa do cordeiro. Essa é a mesa dos pães da proposição que está lá no tabernáculo. O pão tinha que estar sempre sendo mexido, mas ele tem que ser mexido por pessoas que são Cristos. Porque senão você vai comer comida de homem. E se você comer a comida de homem, você está comendo da terra. Você está comendo do livre-arbítrio do homem, que é aquela espiral para chegar no céu. A Torre de Babel, onde há confusão de línguas. Confusão de línguas significa confusão de entendimentos.
Então, a religião é totalmente confusa, eles não batem coisa com coisa. A única coisa que eles ainda mantêm uma certa coerência é com a própria Bíblia, porque eles ficam quase o tempo todo esfregando a Bíblia, desculpa a expressão, na cara das pessoas. Isso não é necessário. O que tem é que nascer de novo para entrar no reino de Deus. Por isso é que eu sempre digo, eu não aprendi, minha amiga Lara, eu não aprendi daqui. Daqui eu estudei, mas eu não aprendi. Quando eu aprendi daqui, de Cristo. Então, por isso, eu não fico ensinando como pastores, como evangelistas, como missionários, né? Como esses cargos eclesiásticos que a gente vê na igreja convencional. Não é o que o padre ensina, não é o que o pastor ensina, percebe? Não é assim. Não é por esse entendimento. Eu não estou seguindo por esse caminho. Eu estou seguindo pelo caminho de Cristo, porque foi assim que ele me ensinou. E é assim que eu posso falar para você. Eu não posso querer te ensinar por um caminho que eu não conheço, porque esse caminho é desconhecido para mim. Aliás, é conhecido, mas não me levou a lugar algum. Me levou a ser pastor, quem sabe amanhã bispo, que eu já estava quase sendo. Quer dizer, e por aí vai. Então, a graça é um perdão, é um favor imerecido. O perdão de Deus é um favor imerecido. Se a gente não merecia, porque a gente vive nessa confusão de entendimento, então a gente erra certa, então todo mundo seria pecador. Mas pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Pelo entendimento de Cristo, para que ninguém se glorie. Então não é pelo saber a Escritura que você chega a Cristo. Percebeu? Porque senão você se gloria. Tantos homens aí ficam fazendo debates com relação à Escritura, do que ele sabe e do que ele deixa de saber. Eles são sábios? São, com certeza. Estudaram muito para ser isso. Mas isso não os leva até Cristo. Percebe? São muito sábios. Conhecem tudo da Escritura, tudinho. Mas não conhecem o verdadeiro amor de Deus, que é Cristo. Porque só Cristo salva. Só Cristo é poder. A palavra é Cristo. E Cristo é poder. É por isso que quando a pessoa fala em nome de Jesus, acontece o milagre. Mas não foi você que fez o milagre, foi ele. Só que como você não está nele e ele não está em você, ele diz, não reconheço isso não. Eu não te dei autoridade para fazer isso, como é que você vai lá e fala? Como é que você usa a minha unção? Você fala no meu nome. Falar no meu nome é falar na minha unção. Não fica procurando nome para tudo, não. Nome é isso, nome é esse entendimento. É unção, é o poder que a pessoa tem. É a fama dela. A fama de Cristo é que gera o poder. Falar em nome de Jesus gera poder? Gera. Mas leva até que lugar? Se você não estiver nele e ele não estiver em você, ele vai dizer para você, eu não vos conheço. Percebe? É assim que a graça chega na nossa vida. É preciso crer. E é preciso despir-se do entendimento do velho homem. Esse entendimento que a gente tem de querer tudo levar pela força do nosso braço, pela força do nosso entendimento, pela força do nosso coração, que é a terra, é que nos levou ao caminho de Caim. Para chegar-se ao caminho de Cristo, é preciso esvaziar-se do homem e encher-se de Cristo. Esse é o entendimento. É fácil isso de entender. Mas só que não tem quem ensine. Porque as pessoas não conhecem. O meu povo perece por faltar conhecimento. Então é preciso que alguém pregue. É por isso que disse, Deus deu o entendimento ao homem, mas o homem não quis, desprezou. Então ele agora está fazendo isso pela loucura da pregação do evangelho. É por isso que eu falo. É por isso que outros cristos estão falando, para que você acorde. A pedra de tropeço já foi tirada. Entenda só, Lázaro está... Imagine você sendo Lázaro. Imagine eu sendo Cristo.
Percebe? É assim que você, aliás, tem que olhar para mim se você estiver na graça. Eu olho para você e vejo Cristo, e você olha para mim e vê Cristo. E aí a gente se trata com bondade, com justiça, com misericórdia. Percebe? É assim que funciona. Então, quando eu chego para você e digo, Lázaro, a pedra já foi tirada, vem para fora. Vem para a luz de Cristo. Então você sai das trevas para a luz. Percebeu? Isso é milagre. Isso é um milagre espiritual, não é carnal. Cristo fez um milagre físico ali com Lázaro. Mas, na verdade, aquilo ali era o quê? Era uma sombra das coisas que haviam de vir. Então, hoje, os cristos como eu e você, conseguimos chegar e falar e o nosso irmão acordar. Porque a palavra tem poder. Mas não é a minha palavra, é a palavra do Cristo que habita em mim. Percebeu? É diferente. É diferente a gente falar como Cristo e a gente falar como Jezabel. Jezabel é a mulher que não pode falar na igreja. Por quê? Porque ainda não é Cristo. Quando ela for, ela vai falar corretamente. Com entendimento. Não há discordância, não há confusão de línguas. Como na religião. Há muita discordância. Você vê esses debates nas rádios aí. É uma loucura esse negócio, ninguém se entende ali. Eles acabam acochambrando as coisas, como a gente diz aqui no Rio. Acochambrar é botar pano quente aqui e ali para a coisa, né, ficar morna e aí esfriar. E senão o pau come, querido. Como Pedro e Paulo no início, percebe? Pedro e Paulo viviam se degladiando. Um era do judaísmo e o outro era de Cristo. Olha o problema. Havia um conflito. Então, onde há o homem, há confusão. Mas Deus não é Deus de confusão. Então, Deus, quando coloca Cristo em nós, é para que haja entendimento. Por isso ele diz, o meu povo não vai mais perecer por faltar entendimento, porque eu dou o meu Espírito. E quando ele deu o Espírito, ele deu a graça. Ele deu um favor imerecido. Essa é a graça maravilhosa. Agora, se você gosta de ler a Escritura, então leia com entendimento. Primeiro chegue-se a Cristo, para depois tentar ler a Escritura. Porque se você ler sem entendimento, você vai ler letra e continua no caminho de Caim. Percebe? É isso que eu quero dizer para você. Você só deve ler a Escritura com o entendimento de Cristo, porque aí você discerne no Espírito aquilo que está escrito. Porque algum Cristo falou isso antes. E ele falou no Espírito, ele não falou na letra. Aí você pega, quer interpretar a Escritura, aí você está roubado, querido, você não vai entender patavinas de nada. Compreendeu? É simples assim. Tá certo? Então, graça maravilhosa é isso. Graça começou no madeiro, na cruz de Cristo. E ele é o Filho amado a quem Deus se compraz. E quando a gente gera Cristo dentro de você, a gente está gerando um gêmeo de Cristo. Para que logo, logo, num porvir muito próximo, quando Cristo se manifestar, você se manifesta com ele. E aí a terra vai dar 7 por 1. Percebe? Se hoje essas frutinhas que dão aí abastecem o mercado, imagina quando alguém diz, haja luz nessa planta, e ela passa a produzir a 7 por 1. Imagina uma árvore que você planta de manhã, ela de tarde já é formosa, à noite já é quase uma árvore inteira, no dia seguinte ela já está dando fruto. É assim o reino de Deus. Acredite, assim é o reino de Deus. Você vai ver testemunha disso que eu estou te falando. Você vai ver isso acontecer. Todo joelho se dobrará significa que todas as pessoas, mesmo aquelas que não aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, vão entender que Ele é o dono da vinha, que Ele é o dono da terra, e aí se curva. Porque não tem como. Você tem que se render àquele que é o dono do lugar. Percebe? Agora, se você está em Cristo, você é co-herdeiro com Ele. A terra também é sua. Você também é herdeiro da terra. Percebeu o entendimento? Por que a gente fala com sofreguidão para que vocês acordem? Esse é o entendimento de Cristo. Amém? Que a graça e a paz esteja com o teu espírito. Havendo perguntas, como da nossa querida irmã, nossa querida amiga, faça. A gente está aqui para, dentro do possível, poder atender. Tá certo?
Então, como foi uma coisa fácil, eu já tinha até respondido parcialmente a ela ontem pelo Zap, e eu agora estou respondendo aqui através do vídeo, para que sirva também para os demais irmãos. Porque as pessoas pensam que a gente descarta a Bíblia, não sei, só porque eu não prego através da Bíblia, mas não quer dizer que eu não desconsidere as Escrituras de modo algum. Eu tenho o maior prazer nas Escrituras, porque elas estão aqui e elas estão aqui. Então eu tenho um prazer incomensurável. Ela é a palavra, e a palavra é o próprio Cristo. Amém? Graça e paz.